escuridão total. Você não consegue mover os braços. Você não consegue mover os dedos. A neve está tão compactada ao redor do seu peito que você não consegue expandir as costelas para respirar. Mas você está completamente consciente. Sua mente funciona perfeitamente. Você pode pensar, pode sentir tudo. Você sabe exatamente o que está acontecendo com seu corpo e exatamente como isso termina. Você está completamente impotente para impedir isso. Um homem neste vídeo, de alguma forma, sobreviveu a tudo isso. Ele passou 5 horas construindo uma corda, usando apenas os dentes e uma mão funcionando. E chegou a apenas 15 centímetros das mãos estendidas da equipe de resgate. E algo tão pequeno, tão bobo, tão completamente solucionável, o parou na hora. Em todas as histórias desta lista, a avalanche nem era a pior parte. Bem-vindo ao Extreme! Esqueça o que os filmes ensinaram sobre neve. Uma avalanche não é uma onda macia da qual você pode apenas sair nadando. São milhões de quilos de energia cinética acelerando a 130 km por hora, trazendo o impacto brutal de um trem de carga desgovernado. Se o impacto em si não quebrar sua coluna ou esmagar seu crânio contra as pedras, as consequências vão fazer isso. No segundo em que os detritos deslizantes param de se mover, o atrito intenso os comprime e os recongela instantaneamente. Isso te prende dentro de uma tumba completamente escura de gelo sólido, pressionando tão forte contra o seu peito que você literalmente não consegue expandir a caixa torácica para dar sequer uma respirada. Hoje nós temos previsões de avalanche altamente sofisticadas. Especialistas cavam poços para medir a estabilidade da neve, monitoram a carga do vento e emitem rigorosas classificações de perigo. Alpinistas modernos sabem que devem prestar atenção ao som oco de whoomp, de uma camada de neve colapsando, ou procurar por rachaduras que se espalham rapidamente no gelo. Mesmo com alertas hoje, alguns podem ser acionados na hora, muito imprevisível. Você vai entender o que quero dizer ao continuar assistindo. Mas a primeira avalanche da lista aconteceu em 22 de julho de 1936. Não havia boletins diários, nem radares de satélite, nem sinalizadores de avalanche. Tony Kurtz não era um alpinista comum. Aos 23 anos, ele já era um dos alpinistas mais talentosos da Alemanha, numa época em que o montanhismo era movido por um intenso orgulho nacional. Você consegue imaginar olhar para uma parede vertical de 1.800 metros de gelo negro e calcário, um lugar tão mortal que foi literalmente apelidado de Parede do Assassinato, e decidir que queria ser o primeiro a conquistá-la? Foi exatamente isso que Tony e seu parceiro de escalada alemão, Andrew Hinterstoisser, decidiram fazer na face norte do Eiger, nos Alpes suíços, em 1936, e eles não estavam sozinhos. Enquanto estavam na montanha, os 2 alemães se uniram a 2 alpinistas austríacos de elite, Willy Engerer e Edi Rainer. Deixando as rivalidades de lado, esses 4 homens se uniram para enfrentar a parede assassina juntos. Em sua defesa, os 4 eram alpinistas excepcionais, e o progresso inicial na face mostrou por que acreditavam que conseguiriam. Logo no início, Andréu resolveu um problema crucial, para o qual ninguém tinha resposta. Veja, escalar uma montanha como o Eiger não é uma linha reta até o topo. Você precisa seguir os caminhos naturais, as fendas e as saliências. E o caminho que eles vinham seguindo até a parte mais baixa da montanha, de repente, chegou a um beco sem saída. Acima dali, havia só uma rocha lisa e inclinada para fora, impossível de escalar. A única maneira de continuar a jornada até o cume era alcançar uma enorme encosta escalável chamada de primeiro campo de gelo. Mas esse caminho não estava acima, e sim ao lado deles. E bem entre eles e esse próximo caminho, havia uma laje de calcário íngreme e gelada, que ninguém sabia como atravessar. Ela não tinha onde se segurar ou apoiar os pés. Se tentasse pisar nela, escorregaria da rocha e cairia de milhares de metros de altura. Mas o Andréu achou uma brecha. Bem ao lado dessa laje lisa, havia uma pequena fenda vertical na rocha. Em vez de tentar atravessar, Andréu subiu.
Ele encaixou os dedos e as botas nessa fenda estreita e subiu cuidadosamente pela parede até ficar bem acima da seção impossível. Então ele martelou uma estaca de metal na rocha, passou sua corda por ela e desceu de volta. Agora, com a corda firmemente ancorada bem acima dele, ele podia inclinar todo o peso do corpo para fora, sobre o abismo. Usando a tensão da corda, ele correu de lado pelo gelo liso, balançando como um pêndulo, até que suas botas finalmente alcançaram uma saliência segura do outro lado. Assim que conseguiu atravessar, ele puxou a corda com força e prendeu sua ponta. Agora, a equipe tinha uma linha de vida horizontal, atravessando o vão impossível. Tudo o que eles precisavam fazer era segurar aquela corda esticada, inclinar o peso do corpo para trás, sobre um despenhadeiro de 600 metros, e arrastar os pés de lado pelo gelo liso, puxando-se pela corda com uma mão passando à frente da outra. Foi genial e funcionou. Ao superarem a seção antes intransponível e subirem, puxaram as cordas de volta. Essa era a prática padrão, pois não se deixa equipamento na montanha. Eles não imaginavam que isso lhes custaria a vida, pois ao subir logo entenderam por que a face norte é chamada de parede assassina. Por causa de sua forma côncava maciça, o Eiger age como uma enorme luva de apanhador para qualquer sistema de tempestade que passa pelos Alpes, literalmente criando seu próprio microclima violento. A própria rocha é calcário frágil. À medida que a umidade penetra nas fendas e congela, a montanha se fratura constantemente, provocando deslizamentos de rochas repentinos que caem pela face, como fogo de artilharia ao acaso. A neve pesada e as pedras instáveis caindo deixam um manto de neve na parte alta da face carregada e instável. Ou seja, condições ideais para a avalanche. Bem na hora em que Kurtz e os outros estavam subindo mais alto pela face norte, uma pedra caiu e acertou Willy Engerer bem na cabeça, causando um ferimento grave. E de repente, toda a missão mudou. Esqueça o cume. O único objetivo agora era tirar Willy desta montanha com vida. Então eles deram meia volta e começaram a lutar para descer de volta. E vale mencionar que não foi uma retirada limpa e calma, porque quando começaram a descer, uma nevasca massiva e localizada engoliu a montanha. As temperaturas despencaram significativamente. O vento uivava tão alto que se tornou uma força física pesada, tentando ativamente arrancá-los da rocha. Cada passo era uma batalha. Eles tinham que lutar só para levantar uma bota congelada, apoiar o corpo inteiro contra rajadas repentinas e violentas que tentavam arrancá-los da parede e jogá-los montanha abaixo. E eles tinham que fazer isso repetidas vezes, tudo enquanto tentavam apoiar Willy, cuja lesão na cabeça o deixava mais fraco a cada minuto. Em meio àquele verdadeiro inferno, eles conseguiram lutar até descer de volta, até aquela laje de calcário que o Andrew tinha identificado na subida. E foi lá que eles encontraram um problema para o qual ninguém tinha se preparado. Veja, a única razão pela qual eles conseguiram fazer aquela travessia em primeiro lugar foi por causa de uma corda fixa. Ela dava a eles algo para puxar, algo para segurar o peso deles de lado sobre o gelo. Se você tirar a corda, não dá para simplesmente atravessar de volta uma parede quase vertical de gelo, sem nada para se segurar. Não funciona assim. A corda havia sumido porque eles mesmos a puxaram. Consegue imaginar estar numa parede congelada com uma nevasca piorando a cada minuto, olhando para o único caminho de volta e percebendo que você é o motivo dele ter sumido? Mas precisavam sair dali de algum jeito. Então Andrel tentou desesperadamente avançar aos poucos. Mas sem aquela corda fixa para se segurar, era fisicamente intransponível. Presos na nevasca cegante e com o estado de Willy piorando a cada minuto, a única opção desesperada que restava era descer de rapel, diretamente pela face vertical e extremamente exposta da montanha, na esperança de encontrar uma saliência. Agora, para entender exatamente o que acontece a seguir, lembre-se de que isso foi em 1936. Eles não tinham os arneses de escalada, modernos e acolchoados que usamos hoje, que distribuem o peso em uma queda. Naquela época, um arnês era literalmente apenas uma corda
grossa de cânhamo, trançado amarrada diretamente ao seu peito ou cintura e presa a um mosquetão simples e estreito de metal. Então, tente imaginar isso. A ponte de corda horizontal sumira, mas os 4 homens continuavam amarrados uns aos outros desde o início da escalada. Porque no montanhismo em grupo, você também tem uma corda de escalada pessoal. Essa é a linha de vida que amarra todos os escaladores diretamente uns aos outros. Assim, se uma pessoa cair, os outros podem segurá-la. Eram 4 homens exaustos e com queimaduras de frio, fazendo rapel em uma parede quase vertical de gelo durante uma nevasca furiosa. Sem nada entre eles, e uma queda de mais de 600 metros, exceto a corda primitiva e contínua conectando seus corpos e aqueles pequenos mosquetões estreitos. E bem nesse momento, o pior que poderia acontecer em uma montanha como essa, aconteceu. Um estrondo profundo vibrou pela rocha sob suas botas, seguido por um som semelhante a um trem de carga vindo em sua direção, surgindo do nevoeiro. Bem acima deles, a nevasca havia sobrecarregado um canal estreito e íngreme, e uma enorme placa de neve se desprendeu, desencadeando uma avalanche gigantesca. Ela desceu pelo Eiger, movendo-se em alta velocidade e atingiu a cordada com uma violência absolutamente esmagadora. Ondrel, naquele momento, estava momentaneamente sem ancoragem, porque tentava preparar o próximo rapel. Ele nunca teve chance. A força cinética pura da parede de gelo o lançou completamente para fora da face da montanha. Ele caiu centenas de metros, direto para a morte. Mas, novamente, todos eles estavam amarrados à mesma corda de cânhamo. Então, todo o peso do corpo dele se tornou uma âncora enorme e violenta, despencando no abismo. Enquanto ele caía, Willy Angerer, o próximo alpinista ligado diretamente a ele, foi puxado com tanta velocidade assustadora que foi lançado de cabeça contra a parede de rocha sólida. Morrendo na hora, acima deles estava Ed Rainer. Agora, a corda que conectava esses alpinistas estava passada por um anel de metal cravado na rocha, bem acima da cabeça de Ed. Então, quando os 2 homens caíram, o peso morto deles agiu como uma roldana e puxou Ed violentamente para cima com uma força assustadora. O corpo dele bateu no gancho de metal na parede e a corda de cânhamo apertou-se tão forte ao redor do peito que esmagou o diafragma contra as costelas. Ele não conseguia expandir os pulmões para respirar. Em poucos minutos, ele sufocou. Por pura sorte, Tony estava amarrado à corda bem entre Ed, acima dele, e Willy, abaixo dele. Quando a avalanche atingiu, a onda massiva de neve derrubou Tony completamente e o lançou para trás, para o vazio. Como ele foi lançado para fora, não se chocou contra o calcário sólido como Willy, e como não era o ponto de ancoragem superior, segurando o peso de toda a equipe, seu peito não foi esmagado contra o pitão de metal como o de Ed. Em vez disso, a corda simplesmente esticou de repente e o segurou no ar. Sua posição específica na corda salvou sua vida, pelo menos por enquanto. Em questão de poucos segundos aterrorizantes, o estrondo ensurdecedor da avalanche desapareceu, restando apenas o uivo do vento da nevasca, 3 homens mortos e Tony. Ele estava vivo, mas em um estado terrível, pendurado a milhares de metros de altura, sozinho em uma cadeirinha de corda, com 3 companheiros mortos, ainda presos à mesma linha que ele. Apesar disso, Tony sobreviveu à noite. Pela manhã, uma equipe de resgate já havia sido mobilizada. E, estranhamente, eles realmente chegaram de dentro da montanha. Décadas antes, os suíços realmente abriram um túnel para trem turístico diretamente através da rocha sólida do Eiger. Eles esculpiram janelas na face norte para que os passageiros pudessem olhar com segurança para o abismo. A equipe de resgate pegou esse trem até a montanha, saiu por uma dessas janelas turísticas e pisou diretamente na mortal face norte. Eles perceberam que estavam a cerca de 45 metros diretamente abaixo de Tony, próximos o bastante para ouvi-lo e gritar para ele. Mas havia um grande problema.
Sim, eles estavam perto, mas bem entre eles havia uma fenda enorme, em balanço e cheia de gelo, que era completamente impossível de escalar, e socorristas não conseguiam chegar até ele. Se Tony quisesse sobreviver, teria que descer até eles, mas Tony estava em péssimas condições. Durante a noite, ele perdeu uma das luvas na nevasca. Seu braço esquerdo estava gravemente congelado e completamente inutilizado, e suas botas estavam envoltas em blocos sólidos de gelo. Pior do que isso, ele estava sofrendo de um trauma extremo por suspensão. Como ele estava só pendurado na tipóia de corda, o arnês cortava sua circulação. O sangue nas pernas dele estava se acumulando e ficando tóxico, e a pressão constante no peito estava lentamente sufocando ele. Para descer, Tony realizou o que ainda é considerado um dos feitos mais sobre-humanos de resistência na história da escalada. Primeiro, usando uma faca com os dentes e a única mão que funcionava, ele conseguiu soltar o corpo de Willie. Depois, com pouquíssima energia restante, ele subiu pela corda congelada até Eddie, se soltou e começou a tarefa impossível de desfazer os fios individuais de sua grossa corda de cânhamo. Por 5 horas exaustivas, ele cuidadosamente desenrolou as fibras congeladas com os dentes e sua única mão boa, amarrando-as ponta a ponta para criar uma corda longa o suficiente para descer até os socorristas. Ao baixar a linha improvisada, os guias amarraram uma corda de escalada nela para que Tony a puxasse e descesse em rapel com segurança. Mas lá embaixo, os socorristas enfrentaram outro problema. A corda de escalada era curta demais para alcançar a distância necessária. Então, para deixá-la longa o suficiente, eles amarraram apressadamente 2 cordas, deixando um nó grosso de junção bem no meio da linha. Tony puxou a corda pesada para cima, se prendeu nela e finalmente começou a descer. Centímetro por centímetro, ele deslizava pela parede íngreme e congelada. Ele chegou tão perto que suas botas penduradas estavam literalmente a poucos centímetros das mãos estendidas dos guias de resgate. Eles podiam olhar nos olhos dele. Eles diziam para ele que estava seguro. Enquanto ele descia, o nó onde os socorristas haviam amarrado as 2 cordas finalmente chegou e um pequeno clipe de metal em seu arnês e ficou preso. Com todo o peso de Tony na corda, o nó foi puxado tão forte que ficou extremamente apertado, congelando-se como um bloco de gelo. E lá nos anos 1930, aqueles clipes de metal para a escalada eram muito pequenos. Simplesmente não havia como um nó tão grosso passar por aquele anelzinho de metal. Atualmente, socorristas usam ferramentas especiais para aliviar o peso de um escalador e desfazer facilmente um nó preso como esse. Mas Tony não tinha nada disso. Ele só tinha sua força, que se esgotava. Por minutos que pareceram eternos, a equipe de resgate assistiu impotente enquanto Tony lutava pela vida. Usando os dentes e a única mão que funcionava, ensanguentada, ele tentou desesperadamente empurrar o nó congelado pelo clipe de metal, mas era completamente inútil. O nó era simplesmente grande demais e a abertura era pequena demais. Exausto, congelando e olhando para os homens que estavam literalmente perto o suficiente para tocar seus sapatos, Tony parou de lutar. Ele olhou para os guias, murmurou, "Não aguento mais", e lentamente tombou para a frente em seu arnês. E esse foi o fim. Morrer em uma montanha é uma coisa, mas há algo especialmente devastador na forma como Tony Curtis perdeu a vida. Ele não foi engolido pela força, ele simplesmente morreu congelado no ar a poucos centímetros das mãos quentes de uma equipe de resgate. Tony sobreviveu ao impacto inicial daquela avalanche, mas foi aquela onda massiva de neve que acabou com sua equipe e, no fim, selou seu destino. O assustador das avalanches é que não importa em que época você vive ou o quão talentoso você seja. Porque se você estava por aí, no final dos anos 1980, e se importava minimamente com snowboard, Craig Kelly é definitivamente um nome sobre o qual é impossível não ouvir falar. Craig era o rosto do esporte. Com 4 títulos mundiais gerais de snowboard e 3 títulos do US Open, ele venceu tudo o que era possível. Em uma época em que as estações de esqui literalmente
proibiam snowboarders de suas pistas e tratavam o esporte como um problema a ser evitado, Craig Kelly estava vencendo todas as competições que existiam e fazia isso com um estilo do qual era muito difícil desviar o olhar. Então, no auge absoluto de sua carreira, ele se afastou completamente das competições. Ele passou a praticar snowboard fora de pista e se tornou o primeiro snowboarder a ser aceito no programa de certificação de guias de montanha do Canadá, o mesmo programa que forma os guias alpinos mais completos tecnicamente do continente. Em janeiro de 2003, Kelly tinha 36 anos e estava quase terminando essa certificação. Tudo o que ele precisava agora era registrar mais algumas horas práticas em campo sob a supervisão de um guia mestre. Então, em janeiro de 2003, ele escolheu fazer estágio sob a supervisão do respeitado guia suíço Rudy Beglinier. E em 20 de janeiro, Craig já estava na geleira Duren, nas montanhas Selkirk, fortemente cobertas de neve, na Colômbia Britânica. Ele estava atuando como guia em treinamento para um grupo de 21 pessoas. E o objetivo deles naquele dia era subir até um pico chamado Fronau. Rudy já havia feito essa rota dezenas de vezes sem incidentes. Naquela mesma manhã, a Associação Canadense de Avalanches havia classificado as chances de uma avalanche naquela área como consideráveis. Para ser justo, considerável não é a pior classificação, mas significa que há neve instável e que o peso de uma única pessoa atravessando a encosta errada pode ser suficiente para desencadear uma avalanche. Rudy viu o boletim, mas 3 dias antes ele havia cavado um poço de teste em uma encosta próxima e não encontrou nada alarmante. A neve parecia, nas próprias palavras dele, super forte, super positiva. Então você pode imaginar o quanto ele levou aquele aviso a sério. Ele também não estava inscrito na rede privada, onde guias de picos vizinhos compartilhavam que estavam vendo neve caindo em lugares que não faziam sentido, e avalanches naturais se soltando exatamente nos mesmos ângulos de inclinação que Rudy estava prestes a escalar. Então o grupo partiu, mas cerca de 2 horas depois, o tempo mudou e a visibilidade caiu. Ventos fortes e baixa visibilidade levaram Rudy a considerar uma alternativa que parecia inteligente e sensata. Em vez de seguir em frente, o grupo iria para um local mais protegido ali perto, chamado La Traviata. Ele já tinha esquiado lá centenas de vezes. As paredes altas do corredor os protegeriam do vento. Fazia todo o sentido. Mas, ao se aproximarem de La Traviata, eles caminharam diretamente para um campo de destroços de uma avalanche recente que cortava o caminho deles. Estou falando de blocos de neve, alguns do tamanho de carros pequenos espalhados pela montanha. Para esquiadores fora de pista, ver destroços recentes de avalanche é como se a montanha gritasse para você voltar. É uma prova absoluta e inegável de que a camada de neve, exatamente naquela área, está cedendo. Você provavelmente está assistindo a isso pensando: por que diabos eles simplesmente não desistiram e foram embora naquele momento? Mas a psicologia humana nas montanhas é algo muito perigoso. Ao seguir um guia principal, que já esquiou nessa descida centenas de vezes, você confia totalmente nele. Você supõe que ele vê algo que você não vê. Então, quando Rudy avaliou os detritos, determinou que a encosta acima ainda estava segura e continuou subindo, o grupo de 21 pessoas o seguiu sem questionar. Às 10h35, eles já estavam dentro do próprio La Traviata West Couloir. É esse sulco estreito, apertado na base e mais largo no topo, criado pela natureza para canalizar tudo o que cai de cima diretamente para o fundo, sem ter para onde escapar. A decisão certa era uma pessoa de cada vez. Mas Rudy já tinha esquiado por esse couloir centenas de vezes, então ele mandou as 21 pessoas descerem ao mesmo tempo, com 2 metros de distância entre elas, com Craig sendo o penúltimo. Por um tempo, tudo parecia bem, mas às 10h45 da manhã, um estalo repentino e ensurdecedor ecoou pelo vale quando uma enorme placa de neve se partiu bem acima do grupo. E ela não foi só deslizando encosta abaixo.
19 mil toneladas de neve se desprenderam e caíram a 100 km por hora. O peso e a velocidade da avalanche atingiram Craig com força. Ele foi arrastado e levado até a base do couloir. As paredes estreitas impediram a neve de se espalhar. Ela se acumulou sobre ele. Algo horrível ocorre quando uma avalanche finalmente para no fim de uma encosta. Enquanto a neve desliza pela montanha, o imenso atrito do movimento a aquece o suficiente para derretê-la levemente. Mas no exato momento em que a neve para, aqueles detritos úmidos e pesados congelam instantaneamente novamente. Ela vira gelo sólido, como se fosse enterrada em concreto que seca rápido. Você não consegue cavar nem mexer os dedos. Se a neve se compactar no seu peito, você não consegue expandir os pulmões para respirar. Craig estava enterrado a 3 metros de profundidade, onde a pressão no peito era como se 3 ônibus escolares estivessem sobre ele. Vou deixar você calcular. Os sobreviventes, que não foram pegos pela avalanche, pegaram freneticamente suas pás e sondas de avalanche e começaram a procurar. Eles conseguiram tirar algumas pessoas com vida, mas quando finalmente cavaram e alcançaram Craig Kelly, já era tarde demais. Preso em um molde congelado do próprio corpo, na escuridão total, o maior snowboarder do mundo sufocou até a morte. A morte de Craig causou um impacto que mudou completamente a cultura do backcountry para sempre. O desastre forçou o setor de guias de montanha a reduzir drasticamente o tamanho dos grupos e incentivar agressivamente o uso de airbags infláveis para avalanche. Essas mochilas especiais, com um cabo de acionamento que libera um balão enorme e permite que o usuário flutue sobre a neve em movimento, em vez de ser arrastado e enterrado vivo em caso de avalanche. Mais importante ainda, a indústria de guias agora tenta ativamente criar uma cultura em que qualquer pessoa do grupo é incentivada a falar e interromper a escalada se algo parecer errado. Craig Kelly morreu confiando em um homem de histórico perfeito numa encosta que nunca duvidou. Mas o que ninguém falou depois, nem publicamente, nem por anos, foi que Craig não era o único que sentiu que algo estava errado naquela manhã. Outra pessoa também sentiu isso. O custo desse silêncio e o que foi necessário para rompê-lo são parte de uma história contada após 11 anos. Fiz um vídeo completo sobre Craig Kelly, mas às vezes falar não adianta, porque às vezes você pode fazer tudo perfeitamente certo, mas morrer porque um completo estranho cometeu um erro fatal que não tinha nada a ver com você. Foi isso que aconteceu em 29 de janeiro de 2023. Kyle Smain, de 31 anos, estava encerrando uma viagem dos sonhos no interior do Japão. Kyle não era um amador. Ele era campeão mundial americano de esqui e snowboard freestyle. Um cara que passou a vida inteira estudando as montanhas e sabia exatamente como navegar por elas com segurança. No final de janeiro de 2023, Kyle estava em Nagano, no Japão, em uma viagem promocional de 10 dias com seu amigo e também esquiador profissional, Adam Wu, e o fotógrafo Grant Gunderson. Em 29 de janeiro, após o fim da sessão oficial, Gunderson, exausto, encerrou o dia, mas Kyle e Adam queriam continuar. Veja, o esqui fora de pista funciona de forma diferente de uma estação de esqui comum. Não há teleféricos. Você sobe a montanha a pé, desce esquiando e, se quiser descer de novo, precisa subir tudo novamente a pé. Esquiadores chamam cada subida e descida de volta. Grant já tinha dado uma volta com eles, o que foi suficiente para ele. Kyle e Adam decidiram fazer mais uma. Sem câmeras, sem trabalho, apenas 2 amigos, uma montanha linda e uma neve que o próprio Kyle tinha descrito naquela manhã como tendo uma qualidade inacreditável. Consegue imaginar decisão mais comum para uma tarde? Então, os 2 colocaram as peles de escalada e começaram a subir novamente a encosta leste do Monte Hakuba Norikura. No topo, eles cruzaram com um grupo de esquiadores austríacos que também haviam subido a mesma montanha. Eles trocaram aquele tipo de aceno que esquiadores trocam na montanha. E então Kyle e Adam desceram primeiro. Eles desceram pela mesma linha da volta anterior. Limpo,
controlado e até a base plana no final da encosta. Se você nunca esquiou fora de pista antes, imagine essa bacia como uma tigela. Várias encostas diferentes, vindas de direções diferentes, descem todas para a mesma área plana e baixa no fundo, do mesmo jeito que rios desaguam em um lago. Essa área plana é onde você para, recupera o fôlego e coloca o equipamento de volta no modo caminhada para a próxima subida. É o ponto final natural de cada descida. Tão natural que um grupo japonês já havia usado esse local para treinar segurança contra avalanches em uma volta anterior. Ninguém hesitou em ficar ali. Kyle e Adam chegaram ao fundo da bacia e começaram a trocar o equipamento. Eles terminaram. A descida acabou. Eles provavelmente sorriam porque a neve estava boa. Enquanto eles trocavam o equipamento, o segundo esquiador austríaco desceu acima deles, numa encosta um pouco diferente, ao lado, que também levava para a mesma bacia. O esquiador austríaco não cometia nenhum erro, pois estava em sua própria encosta. Porém, poucas pessoas sabem sobre a instabilidade da neve. Quando a camada de neve em uma montanha está fraca, tudo aquilo é basicamente um grande manto contínuo repousando sobre a encosta. Pense nisso como uma toalha de mesa estendida sobre uma mesa. Se você pressionar um dos cantos, toda a toalha se move. Então, quando o esquiador austríaco pressionou o canto dele, o peso se espalhou por aquela camada conectada de neve, encontrou o ponto mais fraco, que por acaso era a encosta logo acima da bacia, onde Kyle e Adam estavam, e a fez desabar. Lá embaixo, Kyle e Adam ouviram o estalo ensurdecedor. Eles olharam para cima e viram milhões de libras de neve desabando de uma vez só, descendo a montanha como uma onda gigante diretamente em direção a eles. Eles tentaram correr, mas não se foge de uma força da natureza. Esse é um fato assustador sobre grandes avalanches pouco conhecido. Muito antes da neve de fato te atingir, a avalanche empurra uma parede de vento com força de furacão à sua frente, chamada de deslocamento de ar. A explosão de ar atingiu Kyle com uma violência explosiva tão imensa que ele foi lançado fisicamente a 50 metros pelo ar antes mesmo da avalanche engoli-lo. Seu amigo Adam foi soterrado sob 1,5 metro de neve. Por um verdadeiro milagre, 25 minutos depois, uma dupla de guias de montanha canadenses, que por acaso estava na área com um grupo de médicos e enfermeiros de emergência, avistou os destroços, pegou suas pás e desenterrou Adam completamente ileso. Mas Kyle ainda estava soterrado em algum lugar daquela bacia. Assim que o encontraram, os mesmos médicos começaram a atendê-lo, mas já era tarde. Ele e o desconhecido, que havia desencadeado a avalanche, perderam a vida naquela encosta. Mas o desconhecido também era um esquiador querido. O nome dele era Christoph Schöffiger. Ele também perdeu a vida, apenas fazendo algo que sempre fez desde criança. Nos Estados Unidos, crianças aprendem a andar de bicicleta. Na Áustria, a esquiar. A história de Kyle e Christoph é um lembrete assustador de que uma avalanche é um fenômeno totalmente imprevisível. Você não pode antecipá-la. E a parte assustadora é que às vezes você pode fazer isso acontecer. Mas o que acontece quando você morre não em um pico remoto e gigante na Ásia, mas em uma encosta comum no seu próprio quintal? E o que ocorre quando você já sobreviveu a situações muito piores? Isso nos leva à história bizarra e profundamente irônica de Jamie Pierre. Em 25 de janeiro de 2006, no Grand Targhee Ski Resort, em Wyoming, um homem chamado Jamie Pierre saltou de um penhasco de 77 metros de altura com esquis. Isso equivale à altura de um prédio de 25 andares em queda livre. Ele atingiu a zona de pouso, afundou tanto na neve que desapareceu completamente e saiu apenas com um corte no lábio. Isso estabeleceu o recorde mundial de salto de penhasco. Nos anos seguintes, Pierre tornou-se um dos mais famosos esquiadores de alta montanha do mundo. Ele sempre aparecia nos principais filmes de esqui, sendo famoso por saltos que outros profissionais assistiam e admiravam em silêncio. Ele também era conhecido por ficar à vontade sem capacete. Seu raciocínio, explicado por ele em entrevistas, era totalmente lógico para ele.
Se for uma questão do meu corpo ir instantaneamente da velocidade terminal para zero, um capacete não vai ajudar muito. Quando você sobreviveu a um penhasco de 78 metros esquiando, esse tipo de raciocínio é difícil de contestar. Então, 6 anos após o salto recorde, em 13 de novembro de 2011, Pierre e um amigo dirigiram até a estação de esqui Snowbird, em Utah. A estação ainda não estava aberta, mas isso não os impediu. Eles também não verificaram o aviso de avalanche antes de sair, que naquela manhã classificava o perigo como considerável a alto em toda a Cordilheira Wasatch. Para ser sincero, duvido que isso teria impedido eles de qualquer forma. No resort, Jamie e um amigo decidiram subir até o circo peruano, só para pegar um ar fresco e fazer as primeiras descidas. Era o território do Jamie. Ele já tinha descido essas encostas inúmeras vezes. Como era começo de novembro, a camada de neve estava incrivelmente fina. A maioria dos observadores casuais que vissem a montanha naquele dia presumiria que não havia neve suficiente para causar uma avalanche mortal. Além disso, Jamie nem estava usando seus esquis habituais. Ele tinha decidido usar um snowboard naquele dia, só por diversão. Pequeno desvio, todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Ela está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? Com seu parceiro observando, Jamie desceu por uma inclinação de 40 graus. Em poucos segundos após começar sua descida, a inclinação moveu uma camada macia, de apenas 35 a 50 centímetros de neve do início da temporada. Era relativamente pequena, para ser sincero. É o tipo de deslizamento que os experientes praticantes de grandes montanhas normalmente saem sem pensar duas vezes, mas a montanha o pegou. A neve em movimento arrastou Jamie. Seus pés o levaram por cerca de 240 metros, descendo a canaleta íngreme. Como a camada de neve era fina, ele não deslizava sobre uma base protetora. Ele foi arrastado impiedosamente por rochas expostas e irregulares, antes de ser levado por uma pequena sequência de penhascos. Quando o resgate chegou, Jamie não estava enterrado fundo sob o gelo como a maioria das vítimas de avalanche. Ele estava apenas parcialmente coberto, mas a avalanche cumpriu seu papel ao agir como uma esteira de alta velocidade sobre um ralador de queijo. A mecânica de uma avalanche fina, no início da temporada, é incrivelmente brutal. Durante uma avalanche no inverno, o esquiador pode ser levado para baixo em uma camada profunda e macia de neve, antes da estabilização. Mas no início da temporada, não há almofada. A pura energia cinética da neve, em movimento, lançou Jamie contra o granito sólido com uma força imparável antes de jogá-lo para fora da borda. O homem que milagrosamente sobreviveu a uma queda livre de 77 metros foi morto por traumatismo contuso, causado por uma pequena e aparentemente inofensiva avalanche, bem no seu próprio quintal. A morte de Jamie provocou um grande debate na comunidade do esqui sobre a normalização do risco. É uma visão trágica de como até mesmo os melhores do mundo podem baixar a guarda em território familiar. Quando você acha que já subiu uma montanha muitas vezes e que não é difícil, é justamente quando ela mostra que está errado. Mas enquanto Jamie assumiu o risco de uma montanha fechada e sem patrulha, o que acontece se você paga um profissional para mantê-lo seguro e ele manda ignorar o perigo? E de todas as tragédias que estamos abordando hoje, essa talvez seja a mais revoltante. Brian era um homem de 51 anos de Bend, Oregon. E eu preciso deixar isso muito claro logo de cara. Brian não era um turista que foi parar fora da área permitida. Ele era um verdadeiro especialista. Ele tinha mais de 40 anos de experiência na neve como ex-campeão de corrida de esqui e era um treinador de esqui juvenil muito querido. Mas além do seu currículo, Brian era um homem de família. Ele tinha uma filha de 11 anos que o adorava e uma esposa chamada Heather, com quem era casado havia 13 anos. E tragicamente, bem nessa época, Heather tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de mama. Brian era o seu apoio. Então,
Quando ele foi para a montanha em março de 2025, sua prioridade, acima de tudo, era voltar para casa para sua família. Brian reservou uma viagem comercial de esqui com Snowcat no Monte Bailey, no Oregon. Agora, quando você paga milhares de dólares por uma viagem guiada fora de pista, você está pagando por segurança. Você está colocando sua vida completamente nas mãos de profissionais que deveriam conhecer o terreno melhor do que qualquer outra pessoa. Mas nos bastidores, algo perigoso estava acontecendo. Por anos, o resort do Monte Bailey utilizou guias locais que conheciam cada centímetro da montanha. Mas recentemente, eles mudaram para um modelo de contratação, trazendo uma empresa de fora, baseada na Califórnia, para conduzir os passeios. Na verdade, um ex-guia local havia alertado explicitamente a administração sobre isso. Ele disse a eles que os novos guias da Califórnia tinham pouca ou nenhuma experiência no Monte Bailey e não entendiam seus perigos específicos e localizados. Ele foi completamente ignorado. Agora vamos para amanhã, de 13 de março de 2025. O tempo estava horrível. A montanha tinha acabado de ser castigada por chuva congelante, forte nevasca e ventos fortes. A receita exata para uma camada de neve incrivelmente instável. O boletim oficial de avalanche da região naquela manhã alertava para condições de risco elevado e altamente perigosas. Se você ou eu víssemos esse boletim, provavelmente ficaríamos em casa. Mas, supostamente, os guias fizeram o impensável. Eles teriam orientado os hóspedes pagantes a ignorar o boletim oficial de avalanche. Eles alegaram que a previsão não era relevante para o Monte Bailey e garantiram a todos que eram os especialistas locais que iriam mantê-los seguros. Confiar em um guia que manda você ignorar um alerta meteorológico tão claro é uma aposta assustadora. Mas quando você está em pé na neve, olhando para alguém em um uniforme oficial, a psicologia humana entra em ação. Você confia neles. Às 3h45 da tarde, o grupo estava exausto. Eles se preparavam para uma das últimas descidas do dia, uma seção íngreme e carregada de neve chamada Parede Norte do Monte Bailey. Estava nevando e a visibilidade era ruim, mas o plano era simples. Os guias desceram primeiro para abrir o caminho. Em seguida, os convidados foram instruídos a descer um por um, espaçados exatamente em intervalos de 1 minuto. Brian foi o quinto convidado a descer. Ele se lançou, navegando pela neve fofa e profunda. Mas 1 minuto depois, quando o sexto convidado desceu atrás dele, o peso dos esquiadores finalmente quebrou a camada de neve sobrecarregada. Uma avalanche massiva foi desencadeada de cima. Ela desceu rapidamente pela encosta íngreme, acelerando até a velocidade de uma rodovia e pegou Brian completamente de surpresa. Ele foi violentamente arrastado e puxado para baixo pela onda branca esmagadora. Quando a avalanche finalmente parou, a neve imediatamente se recongelou naquele gelo aterrorizante, parecido com concreto. Brian estava enterrado de cabeça para baixo, sem conseguir se mover ou respirar. O resto do grupo correu desesperadamente para o campo de destroços com suas pás. Eles levaram 10 minutos agonizantes de escavação frenética para finalmente conseguir tirá-lo. E por um golpe absoluto de sorte, 2 dos outros hóspedes dessa viagem eram enfermeiros. Eles imediatamente começaram as medidas de salvamento. E, incrivelmente, Brian realmente mostrou sinais de vida quando o tiraram do gelo. Ele estava lutando, mas é aqui que a suposta negligência grave se torna quase insuportável. As enfermeiras precisavam urgentemente de um desfibrilador para estabilizar seu coração, mas ao consultarem os guias, perceberam uma verdade assustadora. Os guias estavam completamente despreparados. Eles não tinham um desfibrilador externo automático no kit de emergência. Sem o equipamento médico adequado, as 2 enfermeiras só faziam o que podiam. Cercado pelas pessoas que eram pagas para mantê-lo seguro, Brian sufocou e faleceu ali mesmo na neve, deixando sua filha de 11 anos e sua esposa para lutarem sozinhas. A família dele entrou com uma ação por morte causada por negligência no valor de 14,5 milhões de dólares, alegando negligência grave. Até hoje, o caso não foi a julgamento e nenhuma acusação criminal foi apresentada.
A família de Brian ainda está esperando por respostas. O tribunal, um veredito, algum tipo de responsabilização. Mas eles não são a única família obrigada a lutar contra uma grande corporação de esqui por justiça. Porque quando você vai para o interior das montanhas para esquiar, você sabe que está assumindo um grande risco. Você sabe que a montanha é selvagem e que está a quilômetros de distância da civilização. Então, lá fora, você aceita um certo nível de risco. Mas e se você estiver em uma estação de esqui comercial, bem cuidada, patrulhada, que vale bilhões de dólares? Bem, você supõe que está seguro. Você supõe que a patrulha de esqui já liberou as pistas, verificou a neve e eliminou qualquer perigo. Provavelmente, era isso que o Taft Conlin, de 13 anos, estava pensando na estação de esqui de Vail, em 22 de janeiro de 2012. Agora, ele não era um turista desinformado de fora da cidade, forçando a sorte numa montanha que não conhecia. Taft era morador de Vail, Colorado, nascido e criado bem no coração das montanhas rochosas, e conhecia bem as pistas da enorme estação de esqui de Vail, pelo menos para um garoto local, de 13 anos. Por todos os relatos, ele era um esquiador incrivelmente atlético e habilidoso, criado por pais profundamente enraizados na comunidade local. Ele era o tipo de garoto que vivia para as grandes tempestades de inverno, o tipo que corria com os amigos para encontrar a neve mais profunda e fresca, assim que os teleféricos começavam a funcionar. E em 22 de janeiro de 2012, Taft estava lá, exatamente para isso. Mas o que ele não sabia era que a estação de esqui estava passando pelo que os esquiadores chamam de um dia épico de neve fofa. A estação tinha acabado de ser atingida por uma neve pesada e incessante, cobrindo a montanha com camadas novas e profundas. Taft e 2 de seus amigos estavam à procura dessas descidas intocadas e foram direto para uma seção notoriamente íngreme e para especialistas da montanha conhecida como Prima Cornice. Agora, em estações de esqui comerciais, áreas perigosas são bloqueadas com cordas e portões. Se um portão está fechado, a patrulha de esqui avaliou alto risco de avalanche e atravessar é ilegal. Quando Taft e seus amigos chegaram à entrada superior da Prima Cornice, o portão estava fechado. Mas o lance sobre descidas íngremes de montanha como essa é que elas são enormes e geralmente têm várias formas de entrar. Pense nisso como um corredor íngreme e inclinado com 2 portas, uma bem no topo e outra no meio do caminho. Como a porta de cima estava fechada, os garotos fizeram o que acharam certo. Eles seguiram as regras, desceram mais a montanha esquiando e chegaram à entrada inferior da mesma pista. E esse portão de baixo estava escancarado. Para uma criança de 13 anos e até para a maioria dos esquiadores adultos, um portão aberto é sinal verde. O resort está autorizando a passagem. Taft e seus amigos entraram pelo portão aberto. Assim que os meninos passaram por aquele portão inferior aberto, eles se viram na base de uma enorme parede vertical de neve, com 40 graus de inclinação, mas em vez de descer esquiando, eles viraram os esquis de lado e subiram cerca de 36 metros diretamente por aquela face íngreme. Eles estavam, na prática, subindo de volta para a perigosa seção superior da Prima Cornice, completamente inconscientes de que estavam se deslocando de lado diretamente para um manto de neve sobrecarregado e altamente instável. Taft parou bem no meio dessa encosta íngreme, coberta de neve fofa. Ele se encostou ao lado de um grande abeto, agarrado à encosta da montanha para recuperar o fôlego e esperar pelos amigos. Enquanto ele estava ali, a neve sob seus pés cedeu completamente. A enorme placa de avalanche se partiu com um estrondo ensurdecedor, bem onde Taft estava, com 90 metros de largura, uma crista de 45 centímetros e deslizou 120 metros em costa abaixo. Milhões de quilos de neve pesada e úmida desceram pela canaleta íngreme, levando Taft junto e a avalanche o arrastou por um denso aglomerado de árvores. Quando a neve finalmente se acomodou e se compatou, Taft ficou enterrado, com o peito comprimido, totalmente incapaz de respirar. Taft não estava sozinho no caos.
Seus dois amigos também foram pegos pela avalanche, mas conseguiram ficar próximos à superfície e sair assim que a neve estabilizou. Feridos e sangrando, os dois garotos logo procuraram Taft, onde o viram pela última vez. Ao perceberem o desaparecimento, correram para pedir ajuda e avisar sobre o amigo sumido. A patrulha de esqui respondeu imediatamente. Eles formaram linhas de sondagem, enfiando longas hastes de metal profundamente na neve, na esperança desesperada de encontrar algo macio. Quando finalmente o encontraram e o desenterraram, fizeram reanimação cardiopulmonar ali mesmo na neve, mas já era tarde demais. Um garoto de 13 anos acabou de falecer devido a uma avalanche enorme bem no meio de uma das estações de esqui mais seguras e monitoradas do planeta. A morte de Taft desencadeou uma enorme e amarga batalha judicial entre seus pais enlutados e a Vail Resorts. Os pais dele processaram a gigante do esqui por morte por negligência, pedindo mais de $700 mil, mas enfatizaram que não era só pelo dinheiro. Eles lutavam para mudar os padrões de segurança dos resorts. Seus pais defenderam um ponto que parece puro bom senso. Se a parte superior de um canal íngreme está completamente instável e fechada devido ao perigo de avalanche, o portão inferior desse mesmo canal não deveria ficar totalmente aberto. Os advogados do resort, por outro lado, argumentaram que, ao subir a partir do portão inferior, Taft tecnicamente saiu da zona segura e voltou para a área fechada que o resort havia claramente sinalizado como perigosa. Em 2018, um júri acabou ficando do lado do resort de esqui, decidindo que eles não eram legalmente responsáveis pela morte dele. Os pais de Taft se recusaram a desistir. Eles recorreram do veredito do júri, levando a luta para instâncias superiores durante anos, na esperança desesperada de reverter a decisão. A batalha judicial percorreu todas as instâncias da justiça até chegar à Suprema Corte do Colorado. Mas em agosto de 2021, o tribunal mais alto do estado recusou oficialmente ouvir o recurso. Assim, a decisão original, que isentava a Vail Resorts de responsabilidade, foi mantida. Quer você concorde com os tribunais ou os pais, a morte de Taft Conlin é um lembrete assustador de que a natureza ignora os limites do resort. Ela não liga se você está longe no backcountry ou a algumas centenas de metros de uma barraca de chocolate quente. Quando a neve decide se mover, absolutamente nada pode pará-la. Taft Conlin pensava que fazia tudo certo. Ele ficou dentro dos limites, passou por um portão aberto e confiou na segurança do resort. Mesmo assim, isso custou sua vida. Agora, imagine o que acontece com a pessoa que ignora todos os avisos, pula todas as verificações de segurança e, mesmo assim, parte direto para a montanha mais letal do planeta, porque essa pessoa existe. E o que a Annapurna fez com essa pessoa vai te marcar. Assista a este próximo vídeo